Vamos ler o texto de Gênesis 1, 26 e 27. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. E você preste atenção na expressão plural aqui do texto: façamos semelhantes a nós. Dominará sobre os peixes do mar. Aqui Deus fala sobre as atribuições do homem, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra, sobre os animais que residem pelo chão ou rastejam pelo chão. E o verso 27 diz: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E o verso 31 diz: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia e assim completando a criação divina. Queridos, Páscoa, quando tudo começa em Gênesis. A Páscoa também começa em Gênesis, porque tudo começa em Gênesis. E nós começamos como igreja hoje uma série de 5 mensagens que vão terminar no dia 20 de abril, que é o domingo de Páscoa, onde vamos ter um culto especial, um culto pascal. O coral vai estar cantando algumas canções de Páscoa. Então você já está convidado, no dia 20 de abril, está celebrando conosco a Páscoa. E a proposta então, nesses próximos 5 domingos, é nós compreendermos um pouquinho melhor o caminho e as motivações que conduziram Jesus à sua morte e a sua ressurreição, sua glorificação, exaltação, e hoje ele está à destra de Deus, assim cumprindo o plano de salvação. Essa jornada tem como propósito levar-nos a compreender esse caminhar de Jesus para o plano de salvação ser concluído. E não poderia ser diferente, meus irmãos. Vamos começar essa jornada no início, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí talvez você possa se perguntar: mas por que Gênesis? Por que começar a pensar na Páscoa em Gênesis? Por que não na Sexta-feira da Paixão? Por que não começar a pensar na Páscoa no nascimento de Jesus? Por que não começar a refletir sobre Páscoa em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa para os judeus, a Páscoa hebraica? Porque, irmãos, tudo começou em Gênesis. E a Páscoa também começa em Gênesis. Acompanhe comigo essa reflexão. Jesus ressuscitou ao 3º dia, por quê? A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Por que ele ressuscitou ao 3º dia? Óbvio, porque ele morreu. E aí vem a questão: por que ele morreu? Ele morreu para cumprir um plano de salvação. Concorda comigo? Mas um plano de salvação e um Salvador foram necessários por quê? Porque nós estávamos em pecado. O plano de salvação e o Salvador foi necessário porque o homem, eu e você, estávamos em pecado. Mas por que nós estávamos em pecado? Estávamos condenados devido à desobediência de Adão e Eva no Éden, capítulo 3 de Gênesis. Mas por que eles desobedeceram a Deus? Eles desobedeceram a Deus mesmo sendo criados perfeitos, sem pecados. Eles foram criados puros. Verso 26, 27 e 31 de Gênesis nos aponta sobre isso. Então, meus irmãos, eles foram criados perfeitos por quê? Foram criados pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Então, aqui já está presente a ideia da trindade. Então, se nós pensarmos que Deus, na sua triunidade, criou um homem perfeito, esse homem perfeito pecou, o pecado trouxe condenação, a condenação levaria à morte, aí veio o plano de salvação para cancelar a morte foi assumida por Jesus, ele morre na cruz, então ele ressuscita, e aí nós temos então o plano
de salvação, ou o plano pascal, que começou lá em Gênesis, Deus criando o homem perfeito à sua imagem, esse plano completado na ressurreição de Jesus no dia de Páscoa. E aí tem mais uma reflexão para nós fazermos. A Páscoa é um dos temas mais centrais da teologia, do cristianismo, da vida cristã. A Páscoa é talvez a celebração mais significativa do cristianismo. Para muitos, até mais do que o próprio nascimento de Jesus. Porque a Páscoa é a consumação do plano salvador. E ao longo da história, para quem gosta de estudar, quem gosta de ler, alguns pensadores, os mais importantes pensadores do cristianismo, eles fizeram algumas reflexões sobre o significado da Páscoa. E eu quero pedir a sua atenção, então, para dividir com você essas reflexões dos 5 maiores pensadores cristãos da história. E eu começo fazendo referência ao Santo Agostinho, um dos primeiros pensadores do cristianismo, por volta do ano 550, que ele nasceu em 54 e morreu em 430. Agostinho, ele vai dizer assim, sobre a Páscoa, a mensagem, a ideia de Agostinho era que ele via a Páscoa como o ministério da passagem. Agostinho entendia que essa passagem era do pecado para a graça, da morte para a vida, da escravidão, que era o símbolo do Egito, para a liberdade em Cristo Jesus. Então, para Agostinho, Páscoa era o ministério da passagem. Ele também dizia que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Para ele, a Páscoa representa a vitória definitiva sobre a morte e o início da nova vida na pessoa de Jesus Cristo, uma nova aliança em Cristo Jesus. Depois de Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, já no ano 1200, mais ou menos da era cristã, Tomás de Aquino, ele enfatizou que a Páscoa, meus irmãos, era a consumação da missão de Cristo. O Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele afirma que a ressurreição é a prova suprema da divindade de Jesus e é a garantia da nossa própria ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou ao 3º dia, a Páscoa, eu e você temos a promessa de ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida na eternidade. Tomás de Aquino falava da Páscoa como um evento que iria restaurar a justiça divina e abriria as portas do céu para a humanidade. Agora, então, pela vitória de Cristo, nós podemos acessar a Deus e nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo. Lutero, que viveu no ano de 1400, 1500, mais ou menos, ele morre em 1546. Para Lutero, a Páscoa simboliza a justificação pela fé, que é o tema central da teologia de Lutero. Ele via a ressurreição como um sinal da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Então Jesus, na ressurreição, na sua morte, ele então completa a sua grande vitória. A vitória de Cristo completada na Páscoa, na ressurreição. Lutero dizia, o nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição, não apenas nos livros, mas em cada folha da primavera. Para ele, a Páscoa era uma renovação da vida e da fé. João Calvino, por volta do ano 1500, destacou o papel da ressurreição na nossa união com Cristo. Ele ensinava que, pela fé, os crentes participam da morte e da ressurreição de Cristo. A doutrina de Lutero, pela fé, só a fé, também é abraçada por Calvino, e ele vai dizer então que pela fé nós fazemos parte da ressurreição. E é pela fé que nós vamos ressuscitar. Paulo escreve, segundo 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com ele também. Segundo Calvino, toda a nossa salvação repousa na ressurreição de Cristo. A Páscoa, então, é o fundamento da nova vida cristã e da esperança eterna. E eu termino essas citações com um pensador alemão, o Bonhoeffer, assim que fala alemão? Mais ou menos, essa pronúncia, o ano 1900. Ele viveu, meus irmãos, em meio à opressão nazista.
Ele é um teólogo desse tempo do nazismo, de Hitler. Então, para esse escritor alemão, ele via a Páscoa como um grito de vitória de Deus sobre o mal e sobre a injustiça do mundo. Tendo como pano de fundo aqui o nazismo, a opressão aos judeus, ele então via que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus era também a vitória de Deus sobre o mal e a injustiça que o mundo sofre. Ele afirmou: a ressurreição é, antes de tudo, uma vitória contra o pecado. Para ele, a Páscoa não é apenas uma mensagem de vida eterna, mas é também uma mensagem de resistência e de coragem diante das trevas, diante da opressão, diante do mal, diante das atrocidades que nós vivemos nos dias de hoje. E para o grande teólogo contemporâneo David Leonhardt, eu não sei o que ele disse sobre a Páscoa, porque não interessa, né? Eu fico aqui com esses 5 pensadores. Para resumir, meus irmãos, esses pensamentos, todos eles concordaram que a Páscoa vai além de uma comemoração histórica. Então, Páscoa não é só enfeitar a igreja com ovelhinhas, né, com carneirinhos. Páscoa não é só a cultura do coelhinho da Páscoa, do chocolate. A Páscoa, meus irmãos, vai além de uma comemoração histórica, cultural. Amendoim dentro da casquinha de ovo, que afinal é muito bom. A minha tia e a minha madrinha de batismo da Igreja Católica, até hoje ela faz ainda aquelas casquinhas de ovos de galinha com amendoim dentro. Muito bom. Mas a Páscoa vai além dessa cultura, vai além dessas questões sociais. Ela é um evento transformador. E esses teólogos apontavam para isso, a transformação. Porque essa transformação vai trazer sentido para a vida. É essa transformação que nós temos em Jesus que oferece esperança. É essa transformação, meus irmãos, que traz renovação. É essa transformação que traz vitória para nós e oferece esperança. É essa transformação que nos renova e nos dá, então, a vitória sobre o mal e sobre a morte. Então eu quero que você entenda isso, que a Páscoa é o evento que transforma completamente as nossas vidas. E é a partir da Páscoa, esse evento transformador, que nós então vamos ter paz, sentido para a vida, esperança, vitória e a alegria que nós tanto buscamos. A alegria que eu e você buscamos, a felicidade que nós buscamos, a realização que nós buscamos, as glórias que nós estamos procurando, irmãos, elas residem em Cristo ressuscitado, na mensagem da Páscoa, na mensagem da transformação. Se a Páscoa traz a ideia de renovação, de vitória, de renascimento, porque as questões culturais que nós temos como Páscoa traz essa ideia de renovação, do começo da vida. Por que o ovo faz parte da cultura pascal de quem não conhece a Jesus? Porque o ovo é uma questão... Não leve para a questão política hoje, tá? Mas o ovo é uma questão de vida, não é? Da onde vem a vida? Do ovo. O ovo traz esperança, renovação, vida. Então Páscoa é vida, renovação é esperança. Por isso que as pessoas trazem o ovo como essa questão de renovação. O coelho, porque ele é um animal que reproduz muito. O coelho ele pode reproduzir centenas de filhotes durante um ano. Então a ideia de vida, de reprodução, na imagem do coelhinho. Então, essas figuras sociais que as pessoas apontam como elementos pascais, elas trazem em si esse elemento bíblico da Páscoa como a questão da transformação, da renovação, da vida, da esperança, do recomeço. Mas nós não precisamos desses elementos sociais, culturais, porque em Jesus nós compreendemos toda essa realidade. Então, queridos, para a gente voltar aqui ao texto bíblico, eu quero trazer 5 pensamentos para você do porquê a Páscoa vai começar lá em Gênesis. E o primeiro deles está no verso 1 e 2 do capítulo 1 do Gênesis. Feita essa introdução e a citação desses pensadores, o texto de Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, sem forma porque era uma massa, era um aglomerado, não tinha ainda montanhas, não tinha vales, não tinha essas coisas belas que depois Deus fez.
Quando eu leio que a terra era sem forma, eu imagino uma pelota de barro. Imagina uma pelota de barro. A partir dessa pelota de barro, o escultor pode fazer um vaso, pode fazer uma xícara, pode fazer uma estátua, pode fazer um monte de coisa. Então, a terra era sem forma, era um aglomerado, era um monte de coisas, sem definições. Aí depois Deus vai organizar, então, essa coisa sem forma. Montanhas, vales e tudo mais. Vazia por quê? Porque não existia ainda a criação, não tinha animais, não tinha plantas, não tinha peixes, não tinha o ser humano. A escuridão ainda pairava ali sobre a face das águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, meus irmãos, a Páscoa começa quando nada existia. Parece estranho isso? Soa um pouco estranho aos seus ouvidos que a Páscoa começa quando nada existia? Só que quando a gente fala que nada existia, nós estamos falando do que é criação. Porque aqui já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o projeto da Páscoa começa em Deus, com a Trindade. Antes de existir forma, antes de existir animais, antes de existir qualquer coisa, já existia no coração e na mente de Deus o plano, projeto pascal. A Páscoa é tão importante porque a história dela começa muito antes do que tudo existia. Antes de ciência, antes da natureza, antes dos animais, antes dos objetos, antes de nós. Antes de existir qualquer coisa criada, o projeto pascal já estava lá. Porque Deus é o operador da criação. Existia só Deus. E já no coração de Deus, o projeto pascal estava presente. Segundo pensamento, capítulo 1, verso 3 ao verso 8. Aqui Deus vai começar a organizar a criação. Ele diz no verso 3, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. A noite passou e veio encerrado o primeiro dia. Então Deus diz, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então aqui, meus irmãos, o que eu vejo nesse texto? Deus, quando começa a organizar as coisas, Deus separa a terra, Deus separa o céu e Deus separa a água. 3 partes aqui distintas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a Páscoa começa em Gênesis. Porque aqui está o nosso Deus, que é um Deus triuno. O seminarista Oséias sabe a diferença entre Trindade e o Deus triuno, né? Existem esses 2 termos na teologia. Tudo começa com um Deus trino. O que é um Deus trino? É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. As 3 manifestações de Deus sempre estiveram juntas. Verso 26, façamos o homem a nossa semelhança. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava. No João 1:1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo foi criado por meio dele. Então Jesus já estava aqui também no Gênesis. Então, meus irmãos, a Páscoa começa antes de nada existir, porque antes de nada criado existir, Deus existia e Deus é um Deus trino. Essas 3 manifestações sempre estiveram juntas, sempre em perfeição. Tudo estava tão bom que ele quis compartilhar um pouco conosco, então ele cria o universo. Não só o universo, mas depois toda a criação. Deus prepara o ambiente, Deus prepara as coisas para, no final, criar o homem e colocar o homem, então, nessa terra criada. Então, queridos, a Páscoa, ela começa com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus Trino vai se manifestar por toda a Bíblia. Esse Deus Trino vai se manifestar na cruz do Calvário. Esse Deus Trino vai se manifestar até a conclusão da história. Agora, a Páscoa começa em Gênesis porque ela é uma resposta ao pecado. Capítulo 3 de Gênesis, verso 6.
Veja o que a Bíblia está dizendo. Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso. Ela desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto, comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por que a Páscoa começa em Gênesis, meus irmãos? Porque a Páscoa é uma resposta ao pecado. Tudo ia bem em Gênesis. Deus criou a natureza, Deus preparou todo o ambiente, criou Adão e Eva, implantou eles no jardim do Éden, eles viviam bem, mas tudo ia bem até que eles pecaram. Tudo ia bem até que eles desobedeceram a Deus. Tudo ia bem até que eles infringiram a palavra do Senhor. E depois deles, cada um de nós também nos afastamos de Deus. Então o pecado de Adão e Eva hoje repousa sobre nós, sobre mim e sobre você. É por isso que você precisa de um Salvador. É por isso que você precisa de Jesus na sua vida. Porque você herdou o pecado de Adão e Eva. Assim, a pessoa longe de Deus é uma pessoa que está longe do amor, da graça e da vida de Deus. Então a Páscoa vem para devolver a vida, devolver o amor, devolver a graça a um homem, a um ser humano, homens e mulheres que, pelo pecado, se distanciaram do Senhor. E você está distante do Senhor por conta do pecado. Vocês que já se arrependeram, estávamos longe do Senhor por conta do pecado. Porque é o pecado que nos afasta, nos separa de Deus. Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim, eles se distanciaram do Senhor. A pessoa longe de Deus é a pessoa longe do amor e da vida. Logo, são pessoas destinadas à morte e ao ódio. E isso é um grande problema na sua vida. Se você ainda está longe de Deus, isso é um grande problema que você precisa resolvê-lo o quanto antes. E a solução é Jesus Cristo. O Jesus que nasceu, que morreu na sexta-feira da paixão, que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu ao céu e agora está diante de Deus. Ele é a solução para os seus dilemas, para os seus problemas, para a sua vida. Penúltimo pensamento. A Páscoa, ela concede vida. Ela começa no Gênesis porque ela concede vida. O capítulo 3:7, verso 7 do capítulo 3, na sequência do Gênesis, diz que eles comeram, os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, e se cobriram. Adão e Eva perceberam que estavam nus, porque o pecado abriu os olhos deles nesse sentido. Eles então cobriram, suas partes íntimas, tentativa humana de cobrir o pecado com as suas próprias iniciativas. Só que o verso 21, meus irmãos, vai dizer que Deus tirou aquela roupa de folhas de figueira e deu a eles uma outra roupa. Verso 21 do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Então, a Páscoa começa em Gênesis porque a Páscoa concede vida. Que vida? A vida de Deus. Ou eles tentaram cobrir os pecados com as suas próprias iniciativas, fizeram aquela roupa de figueira, só que Deus vem e substitui aquelas roupas por uma roupa feita com pele de animais. E aqui começa então um princípio da palavra de Deus, de que o derramamento do sangue é necessário para o perdão e a remissão de pecados. Por que Deus não deixou a roupa que Adão e Eva fizeram para si mesmo? Estava fora da moda, será? Não era a roupa adequada? Não era a roupa ideal? Não! Porque o pecado de Adão e Eva precisava ser coberto pelo sangue. E então aqui Deus sacrifica animais, da pele dos animais, faz uma roupa e cobre o pecado de Adão e Eva.
O derramar do sangue de animais vai apontar para toda a legislação do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que vai apontar para Jesus, que na cruz derrama o seu sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus derramou o sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Deus envia então a solução para o pecado. Na legislação de Moisés era uma forma de retardar a morte, mas Deus não queria apenas retardar a morte. Deus queria resolver de vez o problema da morte. Ele queria que o homem experimentasse amor e vida. E para que isso fosse possível, Jesus precisava vir, nascer, morrer na cruz. Gálatas 3,19, irmãos, diz assim, Paulo escreve, Gálatas 3,19. Qual, pois, é a razão da lei? Se refere à lei de Moisés. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem ele fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então aqui Deus faz uma veste a Adão e Eva. Deus depois com Noé e o dilúvio tenta resolver o problema do pecado do homem, mas não dá certo. Depois Deus chama Abraão para que uma nova nação pudesse talvez purificar a nação, não deu certo. Aí Deus manda a legislação, que também não dá certo. Aí vem os profetas, que também não resolve o problema. Aí vem Jesus para poder consumar então a salvação ao homem perdido. A Páscoa começa em Gênesis porque ela concede vida. Agora Deus vai oferecer a vida ao homem que estava condenado à morte pelo pecado. E o último pensamento, capítulo 3, verso 15. A Páscoa começa em Gênesis porque ela aponta para o Salvador. 3,15 do Gênesis. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus falando para a serpente. E ferirá o calcanhar. Aqui é uma referência já a Jesus Cristo. Então a Páscoa começa no Gênesis porque ela já aqui aponta para Jesus, que é o Salvador. Já aponta, começou a propagar que enviaria um homem para salvar o mundo. As pessoas começaram a esperar que alguém viesse e matasse todas as pessoas más e se tornasse um líder político. A esperança dos judeus. A promessa do Messias, do libertador. Vai vir alguém, vai acabar com os nossos inimigos, o Império Romano, os nossos algozes, e agora nós vamos liderar a nação. Vai vir um libertador humano. Aí vem Jesus, de uma forma diferente daquilo que eles pensavam. Eles achavam que esse libertador tornaria a vida deles mais fácil. Mas Deus tinha outros planos para esse processo. E quais eram esses planos que Deus tinha? Isso nós vamos descobrir nos próximos domingos. Qual era o plano que Deus tinha para a humanidade? E então você vai precisar continuar vindo aos cultos nos próximos 4 domingos para descobrir qual era esse plano de Deus. Para que você possa então compreender melhor o que é a Páscoa e a história da Páscoa. Nos próximos domingos você vai aprender isso com mais profundidade, o que ela significa para você e o que você pode fazer para se juntar a essa história ou a esta realidade que Deus preparou para nós, os seus filhos. A Páscoa começa em Gênesis. A Páscoa, ela começa com um Deus trino. A Páscoa, ela começa com a anunciação de um Messias, do Salvador, o Filho de Deus. A Páscoa começa em Gênesis, na criação. E a história da Páscoa vai se desenvolver ao longo de toda a história da Bíblia, ao longo de toda a história da humanidade, ao longo da história que vai culminar na ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, quando ele vence então a morte, quando ele consuma a obra de Deus. E é isso que nós vamos ver, irmãos, nos próximos domingos, se Deus assim permitir. Fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, muito obrigado pela sua palavra, por compreendermos que a Páscoa começa no Gênesis, capítulo 1.
Começa com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilhando a vida com o homem, a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Mas esse homem, depois do pecado, se afasta. E o Senhor então intervém para trazer vida, esperança, renovar esse homem pecador, trazê-lo de volta à sua presença. E esse plano é consumado através da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. E assim hoje todos nós podemos ter acesso à vida que o Senhor oferece a nós por meio de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no bendito nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.